Era massa, que é Ian Montijo, da Universidade de Brasília, novamente na área, vamos brocar de com força. É o seguinte, eu vou resolver aqui a questão número 1 e a questão número 3 de cálculo 2, da lista do professor Rony, lista 3. Então, é o seguinte, eu vou ajudar o pessoal com a série telescópica, que teve uma questão em que teve algumas pessoas que não estavam entendendo, estavam me perguntando. Então eu vou estar ajudando. Eu vou fazer a número 1, que aparentemente é bem simples, mas é só para dar o norte mesmo da questão, certo? Eu vou resolver a letra A, a letra B. E a questão número 3 é para dar aquela pegada segura mesmo, porque a questão não é tão simples assim, ok? Então vamos lá, vamos brocar. Lista 3, então se liga aí. Então você tem, vamos lá, série telescópica, por mim Ian Montijo, mas vamos logo resolver aqui. Lista 3, questão número 1, letra A. Gente, a letra A é o seguinte. Você tem a soma de 1/3 mais 1/9 mais 1/27 mais 1/81 mais pontinho, pontinho. Certo? Então ele pede para determinar o termo geral, certo? Dessa soma aí. O termo geral, gente, você vai pensar assim, ó. Eu tenho o denominador. Se preocupa com esses números que estão repetindo, então crescendo, ou decrescendo no caso. Você observa que eles estão crescendo e eles são múltiplos de 3. Então, existem duas possibilidades. Ou, seu termo geral vai se basear em 3n, certo? Ou, seu termo geral vai ser do formato de 3 elevado a n. Ok? Então, observe o seguinte. Aí, você vai fazer o teste se baseando no intervalo da série, que vai ser de 1 até mais infinito. Tu não concorda? Agora, tu vai substituir os números desse intervalo aqui. Claro que você vai substituir só um ou dois elementos, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 1, ou seja, eu pego o primeiro elemento de 1 até o infinito, ou seja, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 1, 3. Ok, tá aqui. 3 vezes 2, 6. Ou seja, esse aqui já falhou, gente. Mesmo ele sendo múltiplo de 3, ele não deu certo. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 3, 27. Consequentemente, seu termo geral vai se basear nesse aqui. Se basear, porque na verdade o termo geral vai ser 1 sobre 3 elevado a 1/3 elevado a n. Mas, pela lógica, seria mais simples você colocar assim, concorda? 1 sobre 3 elevado a n. Por quê? Porque se você fizer 1 elevado a n, vai dar 1. Então, é muito mais rápido você fazer isso aqui, ok? Então, esse aqui é o seu termo geral, a resposta, ok? Vamos partir agora para a letra B, certo? Letra B. A letra B é o seguinte, vai ser 1 mais 5 sobre 2 mais 25 sobre 4 mais 125 sobre 8 mais pontinho, pontinho. Ok? Então você vai fazer o quê? Vai analisar essa parte aqui, gente, ó. Vai analisar essa parte. Estão com os números crescendo e estão proporcionais, certo? Esses aqui estão proporcionais a 5, esses estão proporcionais a 2. Então, pela lógica, no numerador, ou você vai ser 5n, vai ser múltiplo de 5, ou vai ser 5 elevado a n. No denominador você vai ter 2n ou 2 elevado a n, ok? Vamos fazer um teste baseando no intervalo de 1 até mais infinito, ok? Substitui. 5 vezes 1, 5, ok. 5 vezes 2, 10, ou seja, já falhou aqui. Então, 5 elevado a 1, 5, 5 elevado a 2, 25, 5 elevado a 3, 125, ok, é esse aqui. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Falhou aqui, gente. Embora ele tenha acertado em 2 aqui, mas ele falhou aqui. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Então, é esse termo aqui. Então, seu termo geral vai ser quem? Vai ser esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ou seja, os números múltiplos de 5 tá em cima. 5 elevado a n e 2 elevado a n. Esse aqui é seu termo geral. Ok? Aí você pode se perguntar, mas e esse daqui? Bom, gente, embora o termo geral seja esse, ele esteja dizendo que ele vai começar de 1 a mais infinito, mas essa série provavelmente teve um intervalo de 0 a mais infinito. Por quê? Porque você aplicando 5 elevado a n sobre 2 elevado a n igual a 0, você vai perceber o quê? Ele vai ser 5 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 0, que é igual a 1 sobre 1, certo? Que é igual a 1. Que esse é o seu primeiro termo, ou seja, na verdade, seu intervalo não começa em 1, começa em 0, até mais infinito. Ok? Primeira questão está aí. Vamos partir agora para séries telescópicas, que é nosso objetivo. Certo? A questão número
3. Questão número 3 é o seguinte, gente. Vamos lá. Questão 3. Questão 3 você tem o quê? Somatório de n começando em 3 a infinito de 1 sobre n menos 1. Tem alguns passos. Eu quero que você mentalize 4 passos, certo? Você pode resumir depois, mas inicialmente são 4 passos que você tem que mentalizar, certo? Esses passos eu vou colocar aqui em tópicos. Então você vai fazer o seguinte: usar frações parciais. Frações parciais, ok? Você vai fazer o que mais agora? Você vai substituir o intervalo. Neste caso, nosso intervalo é quanto? Olha lá na série. Na soma, quer dizer. 3 até o infinito. Então, o seu intervalo vai de 3 até mais infinito. Então, é esse intervalo aí que você vai fazer os testes, certo? Nesses testes que você vai fazer, você vai ter que fazer o quê? Identificar o padrão, certo? A repetição, certo? É bem simples, não é dor de cabeça, não. É mais trabalhoso do que ficar quebrando cabeça. Aplicar o limite, onde o n vai tender a mais infinito. Esse é o último passo e é o fatality da questão, certo? Então, mentalize esses 4 passinhos aí. Então, vamos jogar duro aqui agora, certo? Então, vamos pegar o termo geral, que é 1 sobre n vezes n menos 1, ou seja, 1 sobre n que multiplica n menos 1, ok? Ele vai ser igual a quê? A gente vai aplicar o primeiro passo, usar as frações parciais. Então, vai ser sobre a sobre n mais b sobre n menos 1, certo? Vou fazer muita ladainha com isso aqui, porque quem entende, que chegou em cálculo 2 sabe o que é frações parciais. Então, usando o cruz credo, como já havia comentado em alguns vídeos anteriores, você vai fazer o quê? Ó, como são duas frações, esse multiplica por esse multiplica por esse, e esse aqui de baixo se multiplicam, certo? Então, agora você vai fazer o quê? Repete isso aqui por enquanto, para você entender a sacada do que eu estou fazendo. n menos 1 igual a que multiplica n menos 1 mais b que multiplica n, dividido por n que multiplica n menos 1. Confere. Igualdade de duas frações, numerador, numerador, denominador, denominador. Os denominadores são equivalentes, se simplifica. Então, você vai se preocupar com isso aqui, ó. Distribui aqui em cima, ó. Vai distribuir com n e distribui com menos 1. Então, vai ficar como? AN menos A mais BN. De boa? Que vai ser igual a quem? A1, concorda? Vamos organizar isso aqui bonitinho. Vamos deixar assim, ó. AN mais BN. Mas isso aqui é já premeditado, certo? Não foi nada pensado anteriormente, certo? O N, que multiplica A mais B, menos A. Por que eu fiz isso? Na verdade, eu fiz um cálculo que deveria ter explicado antes, mas enfim. Eu coloquei em evidência o N porque ele é uma variável. Para eu poder comparar, com a parte com o segundo membro. Se você comparar, aqui não tem variável N. Você só tem a constante A e a constante 1. Então, quer dizer o quê? Menos A é equivalente a quem? A 1, concorda? Ou seja, seu A vale quanto? Menos 1. Beleza. Agora, vamos lá. Se aqui não tem a variável N, consequentemente, o coeficiente desse N aqui tem que ser nulo. Ou seja, A mais B tem que ser igual a 0. Se nosso A já vale menos 1, retrodistribuindo, vai ficar isso aí. Ou seja, menos 1 mais B igual a 0. B vale quanto? Mais 1. Certo? Pronto. Identificamos o A e B. Agora vamos substituir aonde? Aqui, ó. Esse termo geral é esse daqui. Ou seja, a gente já pode colocar direto, ó. Vamos colocar direto no somatório, para a gente não perder tempo. N igual a 0. Onde o termo geral era para ser esse, a gente vai substituir por esse aqui. Onde nosso A vale quanto? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre N. Ó, compara. Menos 1 sobre N. Mais o B vale quanto? 1. 1 sobre N menos 1. Pronto, esse é o termo geral. Pronto, agora a gente vai
focar o objetivo de resolver isso aqui, o mais rápido possível. Pronto, então vamos lá. Usar as frações espaciais. Pronto, para que essas frações espaciais? Determinar os coeficientes. Determinar os coeficientes. Ok? Determinar os coeficientes. Agora a gente vai fazer o quê? Substituir intervalo, nesse caso de 3 a mais infinito. Então a gente vai fazer o quê? Se ele começa em 3, vai ser S3. Porque, na verdade, esse somatório é Sn. Então a gente vai fazer S3 primeiramente. Começando com S3, que vai ser menos 1/3. Mais 1 sobre 3 menos 1. Fazer passo a passo para ninguém ficar dizendo que não entendeu direito. Menos 1/3. Mais meio, ok? Mais meio, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? S4, que é igual a menos 1/3 mais 1/2. Por quê, gente? Porque S4 é S3 mais essa parte aqui, ó. Menos 1/4 mais 1 sobre 4 menos 1. Ok? Então, o que acontece? Você vai fazer o anterior, mais o pedaço que você vai estar aplicando no termo geral, certo? Essa é a sacada da questão. Então, vai dar quanto? Menos, você não resolve, deixa assim. Mais meio, certo? Menos 1/4, mais 1/3. Massa? Beleza? Entendeu a jogada? Agora, S5 é igual. S5 vai ser isso aqui, que é o S4, menos 1/3. Mais meio, menos 1/4, mais 1/3. Aplicando no termo geral, o 5 vai ficar menos 1/5, mais, como é o anterior, vai ser 1/4, mais pontinho, pontinho. Pronto, aqui você já identificou muita coisa, o S5. Então, através do S5, eu já consigo identificar o Sn. Como? Como que eu vou identificar o Sn? Observe o seguinte, esse termo aqui, 1 sobre n, ele vai repetir lá na frente depois de 2, ok? Se ligou? Observe. Isso aqui não é 1 sobre n, ó. Quando você substitui o 3, 1 sobre n, o oposto dele repete depois de duas somas, certo? Então, o que você vai fazer? Aí, pela lógica, vai ser o seguinte, vai ser menos 1/3, mais meio, menos 1/4, mais 1/3, menos 1/5, mais 1/4, mais. Aí agora pontinho, 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 mais. Agora a gente vai tentar identificar aqui, ó. É aqui que a gente vai ter que identificar os últimos termos, para a gente poder simplificar. O último termo não vai ser menos, tu não concorda que não vai ser 1 sobre n, menos 1 sobre n. Aí vai ter que acontecer o quê? Esse termo vai ter que aparecer, que ele é menor que esse, ou seja, mais 1 sobre n menos 1. Aí vai ter que aparecer aqui no finalzinho, mais 1 sobre n. Só que aqui vai ter que aparecer quem? Vai ter que aparecer, ó, o negativo. Ó, compare, gente. Menos 1/3 é menos 1 sobre n. Depois, vai ter que aparecer 1/2, que na verdade é 1 sobre n menos 1. Menos, vai ter que aparecer esse 1/4. Mas como é que representa esse 1/4? Não vai ser menos 1 sobre n? Ó, o termo que deve aparecer aqui, certo? O termo que deve aparecer aqui vai ter que ser quem? Aí pensa. Ele não vai ter que ser 1 sobre n, vai ter que ser isso aqui, ó, menos 1 sobre n mais 1. Vamos lá? Observe bem. Novamente. Menos 1/3 é menos 1 sobre n, ok? Depois, o meio é esse aqui, 1 sobre n menos 1. Menos, que seria o 1/4, vai ter que aparecer aqui nesse quadradinho, certo? Isso se for um quadrado. Vai ter que aparecer aqui. Mas se você comparar, analisar, o que seria 1/4, você concorda comigo que não vai ser 1 sobre n mais 1? Porque se eu estou analisando em função do 3, seria 3 mais 1, 4, só que está negativo. Seria 1 menos 1/4. E depois ele vai repetir novamente. 1 sobre 1/3, ou seja, 1 sobre n. Pronto. Aí agora você pode simplificar, porque você já achou a questão. Ó, esse corta com esse, certo? Porque é o que eu estava trabalhando. Esse corta com esse aqui no finalzinho,
certo? Vai sobrar esse termo e esse termo. É porque não sobrou papel aqui, gente. Aí depois você vai analisar. Todos esses elementos aqui vão se simplificar, ó. 1/4 com 1/4, certo? Então, o meio, ele vai acontecer o quê? A gente pode até analisar. A gente pode até fazer aqui o S6. O S6 para verificar se esse 1 meio aqui vai ficar ou ele vai se simplificar. O S6 vai ser o que, na verdade? Analisando só o termo geral. Eu não vou até não colocar igualdade aqui, eu vou colocar setinha, certo? O termo geral, então seria menos 1/6 mais 1/5. Olha lá, ó. Esse menos 1/5 aqui vai simplificar com esse daqui. Então esse aqui provavelmente vai simplificar com o da frente, vai simplificando, simplificando. Então no final da jogada, quem que sobrou na alta aqui? O meio, concorda? Sobrou o meio na alta e sobrou esse termo aqui e esse termo aqui. Então o seu SN vai ser quem? Vai ser 1 meio, mais os termos que sobraram, mais 1 sobre n menos 1, mais, menos na verdade, sobre n mais 1. Pronto. Esse é seu termo geral de SN. Agora você vai aplicar o limite em cima disso aqui. Então o que você vai fazer? Você vai aplicar o limite em cima disso. Então você tem o quê? Um pouquinho de folha aqui. Olha lá. Então vai ser limite, certo? De n tendendo a mais infinito. De quem? Daquele termo ali, ó. Meio mais 1 sobre n menos 1, certo? Menos 1 sobre n mais 1. Se você aplicar o limite de n tendendo a infinito, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, e sua resposta vai ser meio. Então, esse aqui é o SN, que é o somatório, certo? Tá lá a resposta, ok? Ou seja, o limite de SN quando n tende a mais infinito é igual a meio. Essa é a resposta, é o somatório que ele pede, ok? Espero ter ajudado, gente. Ficou um pouco bagunçado, mas espero que você tenha entendido esse pedacinho aqui, ok? Vamos lá, joga duro aí e boa prova.